E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, a luta livre segue um fenômeno popular no México há mais de um século. Esse é o único estilo de wrestling profissional que entrega tudo que os fãs adoram. Personagens exagerados, muita teatralidade e tramas envolventes dignas de novela. E dentro desse universo, os lutadores são retratados como heróis ou vilões. E uma das marcas registradas mais icônicas são as máscaras coloridas e cheias de personalidade. Existe uma tradição fortíssima entre os luteadores de nunca tirar a máscara em público, mantendo assim um mistério sobre a verdadeira identidade. Alguns, inclusive, foram enterrados usando as suas máscaras, levando esse segredo consigo até o fim da sua vida. Mas afinal de contas, de onde surgiu essa tradição das máscaras na luta livre? E por que elas são tão importantes na história da luta livre profissional? Então galera, antes da gente avançar para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, partiu pro vídeo. Então, pra poder começar o nosso vídeo, a gente vai falar de onde vieram as máscaras de luta livre. Quem acompanhou o Lucha Underground aprendeu bastante sobre o significado e a mitologia por trás das máscaras na luta livre. E para muitos fãs americanos, o conceito das máscaras começa a ganhar destaque quando os lutadores mexicanos, como Mil Máscaras, passam a competir nos Estados Unidos, numa época em que as promoções americanas finalmente começaram a permitir o uso de máscaras. A partir daí, lutadores do México e do Japão ficaram tão conhecidos por suas máscaras estilosas quanto por suas habilidades dentro do ringue. Mas de uma forma curiosa, o primeiro lutador a usar máscara na luta livre foi na verdade um americano. Em 1933, um wrestler chamado Cyclone McKee se apresentou no México usando uma máscara e se auto-intitulava La Maravilla Enmascarada, a Maravilha Mascarada, e o público simplesmente comprou a ideia, ou seja, o primeiro luteador mascarado do México era dos Estados Unidos. E com o tempo, o conceito de máscara foi se conectando à própria história do México, resgatando elementos dos guerreiros astecas e maias que disputavam entre si pela supremacia. Isso foi retratado nas histórias do Lucha Underground e continua presente até hoje em grandes promoções do México como a AAA e o Consejo Mundial de Lucha Libre. Mas no México, as máscaras vão além da tradição. Para muitos fãs e até mesmo para os próprios lutadores, o luteador representa algo muito maior. Ele é um super-herói, conhecido como técnico, ou vilão, conhecido como Rudo. E isso não se limita só no ringue. Muitos desses personagens têm histórias em quadrinhos inspiradas neles e até estrelam filmes, criando verdadeiros ícones da cultura popular mexicana. E foi como El Hijo del Santo falou uma vez à ESPN: "Quando eu coloco a máscara, eu me transformo. A máscara me dá força, a máscara me dá fama. A máscara é mágica. Quando eu tiro a máscara, eu sou apenas um humano comum, que pode passar do lado e nem receber um olá." El Santo e Mil Máscaras popularizaram os lutadores mascarados da luta livre. Um dos lutadores mais icônicos da história da luta livre é El Santo. Ele foi um verdadeiro símbolo da cultura mexicana e levou respeito pela máscara ao extremo, até o fim da sua vida. El Santo jamais tirava sua máscara, nem em público. Se alguém o reconhecesse e perguntasse se ele era El Santo, ele simplesmente negava saber do que a pessoa estava falando. Ele só revelou parcialmente o seu rosto uma única vez, já idoso, durante uma entrevista, e foi a única ocasião em que ele fez. Quando faleceu, foi enterrado usando a sua lendária máscara. Mas além dos rings, El Santo se tornou uma lenda também no cinema. Entre 1958 a 1982, ele estrelou 52 filmes, sempre interpretando o lendário herói mascarado, quase como um super-herói nacional do México. E outro nome muito importante, embora menos querido, foi Mil Máscaras. Assim como El Santo, ele também nunca tirava sua máscara, nem mesmo no vestiário, onde inclusive chegava a tomar banho com ela, o que incomodava muitos outros lutadores. Ainda assim, foi Mil Máscaras quem apresentou a luta livre mascarada para os fãs fora do México, principalmente quando passou pela WWF, precursora da WWE.
Ele foi o primeiro a receber a autorização da Comissão Atlética do Estado de Nova York para poder lutar de máscara. E seu sobrinho, Alberto Del Rio, chegou a dizer que Mil Máscaras sempre foi extremamente protetor com a sua posição no esporte e com o legado dos luteadores mascarados. Porém, muitos lutadores americanos viam isso mais como uma arrogância do que como respeito à tradição. E tanto a WWE quanto a AEW mantém viva a tradição das máscaras na luta livre atual. Os fãs americanos começaram a conhecer melhor os luteadores mascarados nos anos 80, mas foi na época dos anos 90 que eles realmente estouraram nos Estados Unidos. A ECW e a WCW trouxeram nomes como Rey Mysterio e La Parka, entre outros grandes nomes do México, que mais tarde também migraram para a WWE. Dentre todos, Rey Mysterio continua sendo até hoje o maior nome da luta livre no cenário global. Enquanto isso, a AEW também tem feito a sua parte para poder manter a tradição viva. Luteadores como Bandido e Hologram continuam lutando com as suas máscaras, e muitas de suas histórias giram em torno do risco de perderem essas máscaras, algo que carrega um peso enorme na cultura da luta livre. Isso ganha ainda mais intensidade quando enfrentam outros lutadores mexicanos. Um bom exemplo é Andrade, ex-membro dos Los Ingobernables, que começou a sua carreira mascarado. Hoje, ele frequentemente ameaça arrancar as máscaras dos seus irmãos, o que é considerado um sinal extremo de desrespeito na cultura mexicana de luta livre. Usar máscara ainda é algo sagrado no universo da luta livre, uma tradição que os lutadores modernos continuam valorizando profundamente, mantendo viva uma das maiores heranças culturais da luta livre profissional. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!